Mas é tranquilo, gravar a partir de agora. Pessoal, estamos iniciando a gravação. Vamos abordar agora a introdução do livro A Mente Moralista. Eu, infelizmente, esqueci de gravar uma parte que eu estava explicando, mas eu acho que a partir daqui vocês vão conseguir entender. Então, pessoal, A Mente Moralista foi escrito pelo filósofo e psicólogo Jonathan Haidt, e a tese dele, que ele coloca dentro do livro, é que a moralidade foi o que permitiu o surgimento da civilização. Ele faz um desencargo de consciência, Ele fala que, alguns falam que foi o conhecimento que permitiu o desenvolvimento da civilização, e que ele acha que foi a moralidade, pelo menos um dos pontos, e particularmente o principal, que permitiu o surgimento da civilização. Ele fala que a gente tem que discutir política e religião. A gente não pode falar que isso não tem que ser debatido, que isso não tem que ser conversado, que a gente vai perder. A gente vai perder muito se a gente fizer isso. Parar de discutir política e religião, a gente não vai chegar a consenso algum, a gente não vai conseguir entender o que afinal está por trás do pensamento moral, o que afinal motiva as pessoas a terem e a exporem certa posição política. E aí ele fala que a gente tem que abrandar a psicologia do conflito, e a substituir por admiração, encantamento e curiosidade. Eu sou um pouco cético quanto a isso. Eu acho que, como introdução, é muito bonito falar isso. Abrandar a psicologia do conflito, ele não fala isso, essas são as minhas palavras, E essa já é a palavra dele, é a substituir por admiração, encantamento e curiosidade. Eu acho que é um mundo ideal, Eu acho que a gente tem que buscar, mas que, tendo em vista como está o panorama, internacional, vamos dizer mais ocidental hoje em dia, graças, na minha opinião, às redes sociais, a gente sabe que isso é muito difícil, substituir por admiração, encantamento e curiosidade. Imagina a gente, no segundo turno das eleições no Brasil, substituir a psicologia do conflito por admiração. A pessoa votou no partido X, no político Y, eu admiro. Vamos entender a psicologia dela, Ele fala que não somos criaturas morais, somos criaturas moralistas, Pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A moral enfim, eu penso moralmente a sociedade, e por que eu sou moralista? Porque eu julgo a outra pessoa, eu julgo a moralidade da outra pessoa, se ela está adequada ou não ao plano universal da moral que eu penso, que eu imagino. Então, nós somos moralistas por causa disso. Nós não somos criaturas morais. Eu tenho minha moralidade, a outra pessoa tem a moralidade dela, ela, enfim, acredita naquilo, não acredita no que eu acredito, está tudo certo, eu admiro a posição dela, ela admira a minha. Não é assim, infelizmente, que funciona a psicologia moral humana, de acordo com o que a gente pode ver nesse livro. Então, a gente não é uma criatura, nós não somos criaturas morais, mas somos moralistas, somos julgadoras da moralidade alheia. E a nossa natureza, ela é crítica e propensa ao julgamento. E o Haidt, ele diz que é essa natureza que foi que permitiu a criação da sociedade, porque isso ele aponta mais lá pela metade do livro, ele diz que os grupos competiam entre si, e os grupos que tinham pessoas que eram menos propensas ao moralismo agiam menos em uníssono. O que isso quer dizer? Agiam menos como um bloco. Então, isso, no sentido de disputa por recurso, que no final das contas é do que se trata, em última instância, os processos evolutivos, disputar recursos para conseguir se replicar geneticamente, ter uma prole. Quem não agia tão uníssono com o grupo fazia com que o grupo pudesse perder essa disputa por recurso. Então, essa unidade grupal, essa nossa natureza moralista, de tentar readequar, de tentar colocar o outro no nosso próprio quadro moral, foi o que permitiu o desenvolvimento da civilização. E, como ele fala aqui, foi essa natureza que possibilitou a criação dos grandes grupos cooperativos que não têm parentesco sanguíneo. Ou seja, o moralismo é o que possibilita o altruísmo recíproco em grande escala.
né? Nós não somos formigas, né? Que, enfim, em grande parte são gêmeas, né? Compartilham basicamente do mesmo material genético. Então, agir pelo bem do outro seria agir por si mesmo, agir pelo bem do outro, praticamente é agir pelo bem de si mesmo, né? Então, a colmeia tem essa integração, uma coisa que a gente não tem. Eu não partilho parentesco genético com a professora Maria Irene, com o professor Marco, com o professor Walter. Então, a gente precisa, né, se adequar socialmente a partir do ponto de vista moral para conseguir lidar bem, né? Imagina, eu não me adequo no plano moral, eu tenho uma posição totalmente diferente. Para mim, seria totalmente normal eu chegar e matar outra pessoa para mostrar que eu sou um homem forte, né? Sou uma pessoa, enfim, que tem exímias habilidades físicas, né? E chego, o professor Walter, me encontro com ele na Universidade Rural, me encontro com o professor Marco na USP e mato ele. Isso seria totalmente contraproducente do ponto de vista da unidade moral, né, que a gente compartilha. Mas o parricídio teórico é preciso. Isso aí. Isso aí. Então, o Haidt, ele pensa no primeiro princípio da psicologia moral, que é a intuição vem primeiro e o raciocínio estratégico vem depois. Né? Aqui vocês podem ver a imagem do homem em cima do elefante. No livro foi traduzido por Ginette, né? Ginette em cima do elefante, mas, enfim, eu particularmente prefiro falar que é um condutor em cima do elefante, eu acho mais fácil. Eu nem sabia que existia essa palavra Ginette, eu descobri isso no livro. Então, para um entendimento mais geral, acho que chamar de condutor é até mais fácil, né? Assim, e ele expõe, ele diz, né, que as nossas intuições, elas correspondem, né? O condutor corresponde por 99% dos processos psicológicos, né, que são, de certa maneira, inconscientes, né, intuição, e que o condutor representa 1%, né, desses processos psicológicos. Né? Eu gosto até de fazer uma analogia que eu acho que assim, vai fazer uma coincidência com a Copa, mas eu usei isso quando eu dei um curso na Rural sobre psicologia do conflito, que é de um time de futebol. Né? A gente tem um técnico que instrui os jogadores, você tem que fazer aquilo, você joga por aqui, você joga por lá. Só que, cara, pessoal, se ele pega um time que não quer fazer o que ele está ordenando, não tem jeito. Não tem jeito. E para isso que serve a filosofia humeana, né? A gente consegue entender isso, né? A questão de a razão ser serva das paixões, né? Se a gente fizer, né, uma analogia com o técnico, não adianta. O técnico vai falar para a pessoa jogar no meio de campo, vai falar para a pessoa jogar pela lateral, ela não quer jogar, ela não vai jogar. Né? O máximo que o técnico pode fazer é falar assim: vou substituir ali aquele jogador, vou ordenar, vou gritar. Então, claro, eu estou pegando aqui situações extremas. O nosso condutor, com certeza, tem um papel fundamental na construção da nossa sociedade. Mas, na maioria das situações, ainda mais quando se trata de conflito moral, né, quem manda são os jogadores que estão jogando. Não é o técnico que está lá instruindo. Né? Ele pode ser o Guardiola, que ele não vai conseguir instruir. Não adianta. O cara não vai tocar bola. Né? Enfim, eu gosto de usar essa analogia, eu acho que ela é útil também para entender o fenômeno. Né? E ele fala que o raciocínio moral é uma habilidade que foi selecionada por contribuir com a facilitação dos nossos interesses sociais. Só um instantinho que eu vou aceitar aqui a entrada. Então ele fala que o nosso raciocínio é uma habilidade que foi selecionada por contribuir com a facilitação dos nossos interesses sociais. Vejam, pessoal, que eu coloquei por contribuir. Eu não usei o para. Né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente escreve sobre processos evolutivos, sobre seleção, para não dar um sentimento de viés, né? De que existe um direcionamento, uma teleologia no sentido forte, né? Como Aristóteles pensava a teleologia, né? Dentro da evolução. Então, por isso que eu troquei essa palavra e, enfim, né? Quem me deu esse toque foi o professor Marco, no início do ano, mais ou menos por abril, quando ele deu um curso na USP, sobre psicologia evolutiva. Então, acho que é interessante a gente pensar na evolução sempre assim, né?
Ela foi selecionada por contribuir, não para contribuir, para fazer alguma coisa. Então, consequentemente, né, o raciocínio moral ele aumentava a aptidão individual. Eu ser uma pessoa moralista, eu defender a minha própria posição, significa que se alguém me acusasse de estar agindo fora do grupo, fora do pensamento moral do grupo, a minha natureza moralista, julgadora, poderia fazer com que eu contra-argumentasse, que eu defendesse a minha própria posição moral diante dessa natureza do outro, que também é minha, né, julgadora. Então, ela aumenta a aptidão individual, não apenas a aptidão dos grupos. E, consequentemente, a aptidão também, né, dos genes que dão indiretamente essas características psicológicas na gente. Então, ele usa essa metáfora do condutor em cima de um elefante. Aí ele expõe, na segunda parte do livro, ele fala disso na introdução também, né? É o segundo princípio da psicologia moral, que a moralidade ela envolve mais do que o dano e justiça. O que isso significa, gente? Que a gente não vive no nosso quadrado. Como Kant, como Stuart Mill, como outros autores da filosofia moral pensaram a questão da autonomia, né? E no início da segunda parte do livro ele fala com as pesquisas do Schroeder, por exemplo, dividiu a ética, o plano da ética, né, em 3 instâncias: ética da autonomia, ética da comunidade e ética da divindade. A ética da autonomia é essa ética mais ocidental, rica, né, de pessoas que foram educadas, letradas, né, que pensam mais nesse plano da individualidade, do direito, eu tenho direito, né, que a soma dos indivíduos é maior do que o próprio grupo. Né? O grupo não é maior do que a soma dos indivíduos, o que é completamente diferente da ética da comunidade, que pensa que o grupo é maior do que a soma dos indivíduos. Né? Quem acompanha aqui seriados não, né? Quem visualiza a cultura japonesa vê que, não só a japonesa, mas a chinesa também, que o nome familiar tem um peso maior do que os próprios indivíduos. Ou seja, eu não posso fracassar, porque senão eu vou sujar o nome da minha família. Né? Acho que dificilmente, né? A não ser que, sei lá, você seja um homem muito rico aqui no Brasil, de uma família muito conhecida, você tem esse tipo de pressão moral que ocorre mais nas sociedades que partilham de uma ética da comunidade, né? Como eu creio que seja uma sociedade chinesa, de certa maneira a japonesa tem elementos ocidentais, elementos orientais. E o interessante é que o Haidt, ele fez uma pesquisa aqui no Brasil, acho que em Pernambuco, né, se eu não estou enganado, e ele mostra que a gente não precisa sair de uma sociedade, de um país, para ver essa diferença, né, de ética da comunidade para a ética da autonomia. As pessoas, elas pensam a ética diferente nas diversas camadas da sociedade. Ou seja, uma pessoa de classe média alta, potencialmente, né, provavelmente, pensa o plano da moralidade diferente de um trabalhador, olha, de um trabalhador braçal, né, que, enfim, ganha ali um salário mínimo, né, vive na batalha a cada dia. Essa pessoa, ela pensaria mais no plano da comunidade, né? Eu cresci numa comunidade, não no sentido comunidade da ética da comunidade, mas numa favela, né? Que a gente chama de comunidade aqui no Brasil, e isso é claro para mim, é claro isso. Eu agora estou no ambiente acadêmico e vejo que as pessoas pensam completamente diferente. Né? As pessoas lá, elas têm um sentido, elas têm muito mais elementos de ética da comunidade do que pessoas do ambiente acadêmico, pelas minhas experiências. Né? E ele fala também ética da autonomia, ética da comunidade, ética da divindade, né? Que são pessoas que pensam que os corpos delas são instâncias temporárias
que recebeu uma alma, né? Então, por exemplo, se eu fizesse algum tipo de não sei nem se eu posso falar que eu vou jogar no YouTube, mas algum tipo de ação com uma galinha, com um galo e etc., eu estaria ferindo a minha dignidade porque eu tenho uma alma. Né? Então, essas pessoas pensam assim. Eu acho que a gente não precisa nem sair do Brasil. Né? Se a gente pegar as pessoas religiosas, elas têm algum elemento nesse sentido. Né? De pensar que o nosso corpo é só uma instância temporária, né? Que certos atos ferem, mancham a alma, o espírito da pessoa, né? A gente nem precisa. Eu acho que se a gente fizesse uma pesquisa na Universal, fosse lá entrevistar, tá aí uma pesquisa até para os psicólogos aqui do grupo, né? A gente ia descobrir que várias pessoas de lá têm elementos dessa ética da divindade. E o Haidt diz que essa foi a ética que ele teve mais dificuldade e por isso que ele foi para a Índia. Né? Ele diz isso na segunda parte do livro. E nesse segundo capítulo ele apresenta o segundo princípio da psicologia moral, né? Que a moralidade envolve mágica, dano e justiça. E que ele apresenta uma teoria, né, muito forte, né? Que eu acho que uma teoria, acho que a segunda principal teoria do livro, né, eu poderia dizer assim, é que a gente tem 6 alicerces morais. Né? E esses 6 alicerces morais, eles seriam mais ou menos como, né, fazendo uma analogia, né, como receptores degustativos da nossa língua. Né? Então, ou seja, à medida que eu experimento algo, esse ingrediente, não eu melhoro e eu refino, né, o meu reconhecimento desse ingrediente. Né? Ele fala que existem 6 ingredientes. Né? Seria o primeiro, agora, usando a linguagem do alicerce, né, o do cuidado e dano, né, e prejuízo, a gente poderia traduzir assim também, o da justiça e trapaça, o da lealdade e da traição, o da autoridade, da subversão, o da santidade e da degradação. Essa imagem, pessoal, eu tirei do site do Haidt, que ele tem, né, para expor essa teoria, que o nome acho que é moralfoundations.org, se não estou enganado. Né, quem quiser dar uma olhada no site, ele está disponível. Essa teoria lá. E lá ele, enfim, aqui tem só 6, né? Porque ele fala que a da igualdade, eu esqueci o outro alicerce, né? Ele fala que tem 5 comprovados, né? Entre aspas, comprovados, que são esses 5 que os senhores estão vendo aí. Tem um sexto, que é o da igualdade, eu esqueci o outro receptor, gente. Acho que não é tão importante para a gente entender essa teoria dos 5 alicerces morais que ele expõe. Esse sexto alicerce moral, ele está querendo provar, ele está querendo ver se realmente se segue na realidade. Né? Por isso que eu nem cheguei a escrutinar esse alicerce. E como a introdução também, eu acho que não valeria a pena eu me prender esse sexto alicerce. Eu, particularmente, gente, eu gosto de usar a analogia, né, dos músculos morais. Eu acho que é mais fácil a gente entender. Seria da seguinte maneira, né? Eu tenho músculos no meu corpo e esses músculos podem ser trabalhados, reforçados, conforme eu for me exercitando. Né? Então, por exemplo, como as pessoas letradas, de uma classe média, universitárias, são, no geral, mais preocupadas com questões de justiça, de trapaça, de cuidado e dano, seria como se elas tivessem preocupadas majoritariamente com os 2 bíceps. Né? São 2 músculos. Então, elas têm os 2 bíceps muito fortes, e elas acham que esses 2 bíceps são o espelho da realidade, né? Sendo que há toda uma fisionomia muscular para a gente entender. Eu gosto de fazer essa analogia. Eu tirei essa ideia dos músculos de uma aula que o professor Marco deu em abril. Ele fala de músculos mentais, eu acho que ele pode falar mais aqui sobre isso. Então, eu pensei, quando eu vi isso, eu percebi que a gente poderia fazer essa analogia em relação à própria psicologia moral. Acho que dá para a gente entender mais acertadamente, né? Ou paralelamente às analogias que o Haidt faz. Ele fala que as descrições antropológicas mostram a diversidade moral. Isso
não poderia nem ser alvo de debate, né? Porque só você ler algum material antropológico de sociedades não ocidentais que a gente vai ver que existe uma ampla diversidade moral. Então, enfim, está mais do que comprovar essa diversidade moral, mas o que ele quer mostrar é que existem esses 6 alicerces, esses 5, mais particularmente, que ele conseguiu perceber e evidenciar na pesquisa dele, que ele está querendo trabalhar e está querendo saber, né, se o sexto realmente existe. Aí ele diz na introdução, gente, do terceiro princípio da psicologia moral, né, que a psicologia, que a moralidade ela colhe cega. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Ele diz que ela colhe cega porque ela agrega, é como está traduzido aqui no livro, né? Mas eu gosto de usar cola, porque a cola é muito difícil sair. Né? Acho que ainda mais Superbond, né? Acho que fica mais fácil ainda de gente entender. E ela cega porque você está ali naquele grupo e você não consegue perceber que existem pessoas de outras classes sociais, a gente poderia dizer isso, né? Que tem um completo, tem um entendimento da moralidade completamente distinto do teu, só que você está ali, nossa, por que o político X não ganhou? Caramba, como o pessoal não está vendo que isso é um problema? Meu Deus, como o pessoal votou nesse político? Ela cega, né? E ela cega para o quê? Ela cega para os outros alicerces morais. A gente entende certos alicerces, a gente é especialista nesses alicerces, no levantamento de bíceps, a gente tem um bíceps forte, mas a gente não entende o porquê que as outras pessoas votam em outros políticos, porque a gente fica cego. E ele usa outra metáfora que eu acho também interessantíssima, né? Que nós somos 90% chimpanzés e 10% abelha. Por que a gente é 90% chimpanzé e 10% abelha? Porque a seleção natural atuou tanto no indivíduo quanto no grupo a que era pertencente. Aquele era, né? Não a seleção natural. Por isso, somos hipócritas, egoístas, tão habilidosos em ensinar a virtude e enganamos a nós mesmos, pois somos descendentes dos indivíduos que venceram essa corrida. Né? Somos chimpanzés porque a sociedade dos chimpanzés, né? Tem um grau de despotismo, né? O líder dos chimpanzés, enfim, ele é o que comanda, né? E tem um artigo bem interessante do Franz Eval de 2014, que ele diz que ele não diz isso, né, com todas as palavras, mas que aparentemente os líderes chimpanzés eles são capazes de agir em cima de um dever do grupo, de modo a não privilegiar os chimpanzés que têm um parentesco sanguíneo com ele, né, num momento de conflito, né, tentando apaziguar os conflitos grupais. Né, nós somos 10% abelha, porque, enfim, nós conseguimos entrar num ambiente de moralidade, a gente se cega, e a gente vive em prol daquela colmeia, daquela moralidade, daquele grupo, daquele partido político, e a gente se torna um uníssono, né, dentro desse grupo, dentro dessa colmeia, e age, né, em prol de toda essa colmeia, né, de todo esse grupo, de todos esses indivíduos. Né? Então a gente não é apenas um hipócrita egoísta, a gente também é habilidoso ensinar virtude, né? Enganar nós mesmos. Aí ele fala que nós somos hipócritas, nós não somos hipócritas e egoístas a todo momento. Nós somos tribalistas. Ele não usa essa palavra, essa eu estou colocando. Tribalistas também, o que nos possibilita cooperar em grande escala. Né? Mas isso vem com custos, guerra e genocídio. Né? Vocês provavelmente se lembram que a ocitocina era chamada como o hormônio do amor. Né? O hormônio do amor. Fazer a pessoa, no final das contas, aderir ao comportamento mais grupal não, mais amplo, ajudar o próximo, etc. Mas hoje se descobriu que ela exacerba, né, o tribalismo. Ou seja, ela faz com que a gente goste mais, que a gente coopere mais com os membros do nosso grupo, mas, em contrapartida, ela também faz com que nós nos tornemos mais grupais, né, mais a favor do nosso próprio grupo, né, que a gente aumente ainda mais
o conflito do nós versus eles. Né? Então, ou seja, né, ela também é o que motiva a guerra, porque a gente guerreia contra os outros, contra eles, e também o genocídio, que a gente faz um genocídio neles. E, então, agora vai entrar a rodada de discussão, né? Os senhores podem colocar algum ponto, a partir da perspectiva de vocês, o que vocês acham que essa introdução diz, enfim, é rodada de discussão, né? Quem quiser falar alguma coisa sobre a minha apresentação da introdução, colocar outras coisas, trazer outras coisas, pode sentir à vontade, pessoal. E que agora eu vou parar de apresentar. Vocês conseguiram ouvir? Tentei ser claro, falar alto, né? Sim, sim, muito bem. Espera aí. Abri fila aqui. Peraí. Então, Rafael Rodrigues é o primeiro. Pode falar, Rafael? Oi, sim, boa noite. Não, eu não sei se eu entendi bem, né? A pergunta que eu colocaria, né? Porque parece que ele está colocando assim, que você tem tribos morais, né? E ele está propondo, digamos assim, uma forma de você superar o tribalismo e parar de brigar e as diferentes tribos se entenderem mais, né? A pergunta que eu colocaria é por que a proposta dele não é ela própria um tipo de moralismo também, né? Digamos assim, um moralismo pacifista, digamos assim, que corresponde a uma certa forma de ver a moral, também, portanto, a uma certa tribo, né? Assim como você tem algumas tribos, alguns tipos de moralidades que vão ser mais agonistas, como Nietzsche, por exemplo, né? Que vão ser, e tem aquelas moralidades pacifistas, como a do Buda, né? Temos que parar de brigar e nos entendermos, né? O que eu coloco é isso. Por que ele acha que a proposta dele é uma superação do tribalismo e não é simplesmente mais uma forma de entender a moralidade, entendeu? Que pode ser mais interessante do que as outras, né? Mas por que ela estaria acima das outras de alguma forma? É um pouco o questionamento que eu colocaria. Alguém quer responder aí? Pode ficar à vontade. Se alguém não quiser responder, eu respondo. Eu acho que um ponto que precisa ser observado, que é esquisito, né? Porque a editora, essa Alta Books, já entraram no site da Alta Books? A Alta Books só traduz coisas de autores reacionários, né? Em tese de direita, né? E foi muito curioso que o Hayes entrou lá, e o Hayes confessamente, né, ele explica isso, ele é um cara que trabalhou escrevendo discursos para os democratas nos Estados Unidos, né, para o Partido Democrata. Então, ele é um democrata, confesso, né, ele, enfim, diz que era isso, ele fez essa transição, né, de um democrata, sei lá se é possível dizer isso, não, um democrata radical, entre aspas, né, para um centrista, alguma coisa assim, mas ele é um cara que, sei lá, no contexto americano a gente chamaria de esquerda, né? Então ele não é um conservador, etc. Né? Então, mas eu acho que ele está bem consciente dessa coisa, e eu acho que essa consciência é fundamental, né? Essa consciência de que, enfim, né, nós somos, né, situados, né, ideologicamente, né? A questão é o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente vai fazer com essa nossa colocação ideológica. A gente vai comprar todo o pacote dos nossos colegas, enfim, né, progressistas, por mais que eles estejam mentindo, né, ou defendendo aberrações, sim ou não, né? Então, essa é a discussão, né? Enfim, né? Acho que o Felipe... Alô, Felipe... saudade de você, a gente precisa voltar a contribuir nas nossas discussões. Com certeza. Não, então, eu até gostei mais da questão que o... Eu esqueci quem fez essa pergunta, mas eu gostei bastante. Eu até esqueci o que eu ia falar, mas eu acho que tinha alguma coisa a ver com um comentário só. Eu ia fazer um comentário sobre o que ficou para mim, não apenas da produção, mas do livro, né? Eu não consegui terminar esse livro até hoje, eu li ele, assim, quer dizer, eu comecei a ler, aí eu tava meio sem tempo, aí li uns capítulos ali que pelo título estavam fazendo mais sentido para mim na época, e até hoje eu não li na íntegra, na ordem certinho.
Mas é muito bom. Eu acho que a mensagem final que fica, assim, a mensagem geral, que eu acho que pela introdução também já dá para perceber que é isso, é que... Desculpa aí a tosse. É que, bom, a nossa moralidade ela é racional a posteriori, né? Então numa base ali, assim, estão as nossas intuições, que fazem bastante sentido biológico, né? Então, são intuições que funcionam segundo uma lógica que faz sentido do ponto de vista de custo-benefício biológico, assim, da evolução. Eu não vou nem me alongar, porque a gente vai falar sobre isso nos outros encontros, se for pegar outros capítulos. Eu esqueci se a gente vai ler outros capítulos ou se a gente vai sugerir mais coisa. Vamos, né? Vamos ler os outros. Ah, ok, ótimo. E aí, em relação ao tribalismo, eu esqueci o que eu ia falar sobre tribalismo, porque eu achei essa questão que surgiu aí bem interessante. E aí eu fiquei pensando depois assim, ok, nós somos tribais. O nosso design psicológico ele foi moldado para que a gente seja tribal, porque isso é o que funciona num cenário mais parecido com ambientes mais diferentes do que a gente vive hoje, ambientes modernos, com muita gente aglomerada e muita gente diferente convivendo e tal. O tribalismo ele funciona melhor em ambientes diferentes. E aí eu fiquei pensando em relação a isso daí que falaram. Ok, nós somos tribais, mas o que o Jonathan Haidt está sugerindo é que a gente inscreva por cima dessa moral tribal mais intuitiva, uma moral que faz mais sentido para os nossos tempos atuais, entendeu? Uma moral que é meio que forjada para lidar com o ambiente de agora. Mas como, assim? É uma pergunta que eu acho que fica meio sem resposta. Mas eu acho que o Pinker, ele responde isso de uma maneira interessante eu acho que no Tábula Rasa, quando ele fala lá que meio que a sociedade atual, ela recruta sistemas que foram moldados para outras coisas, mas a gente acaba usando esses sistemas para se dar bem nas condições atuais. Por exemplo, o lance de parentesco. A gente tem a tendência de favorecer parentes, mas é porque parentes são próximos. Na medida em que nas condições atuais a gente consegue artificialmente aumentar o nosso ciclo de pessoas próximas, até para pessoas sem parentesco consanguíneo, a gente meio que transferiria essa desculpa aí de novo. É, a gente transferiria essa benevolência parental, digamos assim, para essas pessoas que são estranhas. Então, eu não lembro direito se o Jonathan Haidt ele vai para esse lado na argumentação dele, eu realmente não lembro, porque tem tempo já que eu dei uma olhada no livro. Mas eu lembrei que o Pinker ele vai por esse caminho. E aí eu queria te perguntar, Iago, se tu lembra se o Jonathan ele fala mais ou menos isso, né? Que é meio que, sei lá, você pode usar sistemas evolutivos com outros propósitos em outros contextos para criar um ambiente melhor, assim, para o debate, menos polarizado, mais tolerante e coisas desse tipo. O que tu acha aí? Obrigado pela pergunta, Felipe. Do que eu entendi do livro, assim, é meio como que ele coloca na introdução. Ele quer explicar os nossos mecanismos psicológicos para que a gente consiga lidar e sermos mais abertos para as outras pessoas. Isso não significa que ele vai solucionar. Ele só quer ser assim, pelo que eu compreendi, ele quer dar um paliativo. Saber, a gente olhar que as intuições das pessoas estão agindo, olhar que elas têm uma certa compartilham de uma certa ética, né, para simplificar aí aqui, né, uma ética da comunidade, se você pegar o pessoal mais religioso, e entender o porquê que eles são assim. Não simplesmente pegar e falar, eles são uma cambada de, sei lá, pessoas que não compreendem a racionalidade humana. Eu acho que é esse o intuito dele. Né, eu vi uma palestra não, né, uma entrevista dele, eu esqueci para o site, qual foi o site, que ele publicou um artigo, né, nesse site. Ele fala que, falando sobre as redes sociais,
ele fala que a gente deveria criar mecanismos nas redes sociais que a gente conseguisse diminuir e mitigar esse grau de tribalismo, né? De uma maneira que a gente consiga reduzir a partir de um clique, né? Por exemplo, esse conteúdo aqui é agressivo, é nocivo, é tribalista. Eu não sei como funcionaria, né, esse mecanismo, mas é o que ele fala, que está na hora de a gente criar mecanismos para as redes sociais, né, de forma que a gente readeque, né, as redes sociais ao que a gente quer para a sociedade, que é dialogar, não é entrar em teoria conspiratória, né, esse tipo de coisa. Então, pelo que eu percebo do livro dele e dessa palestra que ele dá, dessa entrevista que ele dá, que eu acho que foi até para o pessoal do Brasil, se não estou enganado, ele fala que a gente tem que mitigar, a gente tem que entender esses mecanismos psicológicos a fim de mitigar e ter mais... Assim, ele usa admiração na introdução, mas eu acho que é muito forte a admiração, particularmente, né? Eu acho que a gente tem que entender, né, compreender o porquê que as pessoas estão agindo. Eu acho que já é um ganho, né? A gente não sair do... Não. Assim, eu diria que diminuir a nossa natureza moralista e aumentar a nossa natureza moral, usando os dialetos dele, né? A gente vai continuar sendo moral, tendo nossa própria pressuposição, mas a gente vai deixar de ser tão crítico, tão... fazer julgamentos tão pesados sobre o posicionamento dos outros. Eu acho que a proposta do livro dele é esse, não é solucionar o problema ou solucionar muito fortemente, a gente poderia dizer assim, como ocorre com Joshua Green no livro Tribos Morais, que lá ele dá uma filosofia moral para que a gente consiga lidar institucionalmente, né, mais individualmente, com esse problema. Então, essa é a distinção desses dois autores, pelo que eu percebo, né? O Haidt, ele não é tão crédulo no papel da racionalidade. O Green é. O Green é crédulo no papel da racionalidade, no sentido de mitigar esse tribalismo, né, essa psicologia do conflito. Então, enfim, esse é o que eu acho, né, do Haidt. E tem passagens que o Green mesmo diz no Tribos Morais que eles destoam nisso, né, nessas duas posições. Você mutou seu microfone, Iago. Leonardo. Perdão, Leonardo. Eu vou quase que repetir o que você acabou de dizer, Iago. Primeiramente, eu queria parabenizar pela iniciativa e agradecer a todos do grupo. Acho que vai ser uma experiência, já tem sido uma experiência muito enriquecedora. Eu concordo com você. Eu acho que o Haidt ele vai se comprometer não necessariamente em resolver o problema, mas me parece que a perspectiva dele é o seguinte: ao descrever como funciona a moralidade, nós podemos entender como ela funciona e assim ser menos, vamos dizer assim, ser menos tribais. Não é possível deixar de ser tribal, mas é possível, numa sociedade complexa, global, você ser tribal, mas não querer a destruição do outro. Você ter os seus interesses do seu grupo, mas você conseguir entender coletivamente coisas boas para todo mundo e não tentar, assim, não querer a destruição do outro. Na página 18, no final do parágrafo, ele coloca assim: certo grau de conflito entre os grupos até pode ser necessário para a saúde e o desenvolvimento de uma sociedade. Quando eu era adolescente, desejava um mundo de paz, mas hoje anseio por um mundo em que as ideologias conflitantes se mantenham em equilíbrio. É basicamente isso. E uma intuição, uma pergunta que eu tenho, e acho que a gente não consegue responder ela aqui, se a gente for nos guiarmos por Haidt, a pergunta seria: o que a razão poderia contribuir, ou se a razão é incapaz para essa questão desse conflito, desse tribalismo, uma vez que a razão, como ele diz, lembrando Hume, só pode ser serva da razão, serva das emoções, porque, como ele coloca, o fundamento
toda a base da moralidade é as emoções, sendo um mundo quase que distantes. Muito obrigado, gente. Alguém quer responder ao Leonardo? Se alguém quiser colocar alguma coisa, pode colocar. Eu, sei lá, eu iria muito por essa coisa essa tecla que eu tenho batido, né, da limitação cognitiva mesmo, né? Então, tudo é interessante, né? Todos nós somos iluministas, né? A gente olha o mundo e a gente quer que vejam, sei lá, a gente olha para a política, a gente quer que sei lá, os oponentes exponham as suas posições, as pessoas julguem as suas posições, ponderem, né, quais são os melhores argumentos e decidam, né. Isso vejam, né, desde Rousseau, o ideal da democracia, né, é justamente isso, né. Nós somos autônomos suficientes e crescidinhos, né, suficientes para conseguir ponderar argumentos, né, e o argumento mais com peso mais racional ele vence, né, porque ele tem mais peso de convencimento, etc. Né? Bom, isso é o que a filosofia, então, boa parte da filosofia, da grande parte da filosofia política defende, né? O autor que eu estudei, né, o Rawls, Habermas, né, todos eles defendem que o diálogo vai levar a isso, né, a gente vê os argumentos absurdos, a gente pondera os argumentos contrários, pesa eles na balança e a gente chega mais ou menos a uma decisão, né. Claro que não, claro que não, né, isso é uma visão absolutamente torta de como os processos de cognição humanos funcionam, né, para dizer com todas as letras, e esse é um problema, né, então, eu acho que, enfim, né, isso já falei várias vezes, né, quem me conhece mais de perto, assim, o Hayek foi um autor que me fez, de fato, né, abandonar diversas perspectivas, né, e acender luzes sobre esse pensamento da filosofia política, né, enquanto ele estava errado, mas também, né, o Reich, é isso que eu falei, ele segue sendo um grande iluminista nesse sentido de esperar um consenso, né, e o Iago, enfim, né, o Iago trabalhou, né, com Joshua Green, mais especificamente, assim, o Joshua Green é pior do que o Heitz, né, porque o Joshua Green, ele apresenta 1 tonelada de livros, né, na mente, como é que é o nome do livro, né, a mente moralista, né, as tribos, né, tribos morais, né, e ele, sei lá, 2/3 do livro é para mostrar provas e evidências, e aí no terceiro terço do livro ele vai dizer, agora eu vou propor a minha solução para a gente se pacificar. E a solução contraria tudo, né? A solução é absolutamente racionalista, ela, sei lá, ela prevê um mundo em que você tem que encarar os fatos como algo racionalizado. A gente não faz isso. Ele provou, né? nos 2/3 iniciais do livro que isso é impossível, né? Então, acho que um pouco é isso, impasse, assim, a gente tem essa, como eu disse, né, nós todos somos iluministas, nós achamos que, sei lá, se defender que a Terra é plana, tudo bem, isso não é legal, né? Não faz muito sentido, assim. Mas, sei lá, tem um monte de gente que defende isso, por que essas pessoas defendem isso, por que, enfim, né, etc, etc, uma das coisas que nós, né, os supostos iluministas, defendemos, né? E, bom, então, né, então, acho que essa é a discussão, né, que a gente tem que se concentrar. Acho que, enfim, né, o Felipe é um exímio, né, entendedor, né, de porquê, né, as pessoas fazem o que fazem, né, defendem o que defendem, né,
E, enfim, né, nada melhor do que o momento político atual para surfar essas coisas, né? A gente tem que aproveitar esse negócio, né? Por mais trágico que seja, o negócio, porra, convenhamos, né? Muito divertido, né? Um bando de louco, sei lá, interditando estrada, né? O negócio em Porto Alegre, né? Porto Alegre, eu não tenho nada a ver com Porto Alegre, né? Vocês me desculpem, né? Nasci lá, mas sou pernambucano, né? O pessoal está defendendo o alienígena. Nem vem, tu é gaúcho honorário, velho. Renegando. Estão fazendo uma rodinha, não. né? Para fazer sei lá, um negócio com os aliens, né? Para eles, sei lá, fazerem uma intervenção, assim. Mas é isso, as pessoas acham que isso é uma irracionalidade. Sim, é uma irracionalidade, mas você perde a noção de que vocês viram o vídeo disso, né? As pessoas estão em círculos ali, elas estão numa espécie de uma comungação tribal ali, né? Absolutamente, né? Todas elas ligadas, fazendo os mesmos gestos, né? Isso, enfim, a gente tem décadas e décadas de pesquisas, né, na antropologia, na psicologia evolutiva, para mostrar como isso é importante, como isso constitui a vida das pessoas, né? Não interessa a crença, né? Elas vão acreditar nos aliens, né? Que o alien vai chegar e vai, sei lá, eles vão fazer, nem olhei, né? Sei lá, eles vão manter o Bolsonaro no poder, né? Alguma coisa assim, mas não interessa, né? E isso é genial, né? Essa coisa da... Enfim, falei demais. Valeu, professor Walter. Daniel? Não, exatamente. Se eu puder falar dois pequenos pontos, é o seguinte, é que o Heidegger, primeiro, assim, que tem uma pequena diferença do Green, né? Assim, no sentido que o Green, ele espera, de fato, responder alguma coisa, o Heidegger, não, ele acredita ser totalmente descritivista, né? Ele coloca em si próprio como descritivista. Ele, em alguns momentos, ele fala isso. Contudo, tem dois momentos bem específicos que ele parece defender, eu me lembro que eu falei isso, inclusive, na aula do Marcelo, uma espécie de ética do discurso, vamos colocar assim. O primeiro é quando ele fala, na página 75, as intuições podem ser moldadas pelo raciocínio, ou seja, ele reconhece que as intuições podem ser moldadas pelo raciocínio, não é simplesmente que as intuições mandam e acabou. Ele reconhece que as intuições podem ser moldadas, está literalmente escrito aqui, principalmente quando os argumentos são incorporados a uma conversa amigável, a um romance, filme ou notícia atraente do viés emocional. E logo depois, mais ou menos no final do capítulo 4, novamente, é um momento, e daí é onde ele vai propor alguma coisa que parece muito semelhante ao que eu diria uma ética do discurso, mas uma ética do discurso onde a gente tem que começar todo mundo tomando um cafezinho e cantando Kumbaya. Mas, assim, é que ele vai colocar, não devemos esperar que os indivíduos produzam um raciocínio bom, imparcial e que busque a verdade, principalmente quando os interesses pessoais ou a reputação estão em jogo. Mas, se reunirmos indivíduos da maneira correta, de modo que alguns possam usar seus poderes de raciocínio para refutar as alegações de outros, e todos sentirão algum vínculo comum ou destino compartilhados que lhes permita interagir com civilidade, poderemos criar um grupo que acabe produzindo um bom raciocínio com a propriedade emergente do sistema social. Na página 96, isso. Na tradução em português, claro. Então, o que acontece? Ele aqui, na realidade, ele já concebe a possibilidade de você criar uma propriedade emergente. Isso aqui é forte. Propriedade emergente é basicamente você criar um sistema social vindo de pequenos nódulos. Né? Então, isso aqui não é simples. Então, assim, eu acho que, de fato, ele fala bastante sobre a questão, ele se livra muito mais da divulgação da teoria dele, eu esqueci como é o nome, né? Moral Foundations Theory, né? Eu acho que é isso, a teoria dos fundamentos da moralidade. Contudo, ele, nos primeiros capítulos, especialmente, ele reconhece que há uma possibilidade de diálogo. E essa possibilidade do diálogo, ele, no entanto, o que ele deve começar sempre primeiro é com o elefante. O elefante deve chegar, cheirar, sei lá, a bunda um do outro, não sei como o cachorro faz, o elefante faz que nem cachorro, mas assim, deve chegar todo mundo bem e tal, e daí a gente consegue um bom diálogo. A questão é chegar numa estrutura para um bom diálogo. Né? Então, assim, tanto que ele fala, as intuições vêm primeiro, depois no estratégico raciocínio. Não é necessariamente que
os nossos raciocínios são sempre a posteriori, né? Como o Felipe disse, de certa forma, parece que ele fala isso para a grande maioria das nossas intuições, que a gente racionaliza, na realidade, muito mais do que raciocina. Né? Mas em certos momentos, principalmente quando a gente se encontra em um grupo e a gente está aberto para a possibilidade do diálogo, a gente consegue estabelecer um diálogo, utilizando aqui um termo habermasiano, uma espécie de ação comunicativa. Né? E eu não sei, né? É que eu falo, pelo menos a minha impressão dele é que ele não, ainda que ele ponha o elefante como sendo primário, como ele fala, o elefante não é um ditador. Né? O elefante escuta de vez em quando o cavaleiro, dependendo de como a gente utilize. Bem, é isso que eu queria falar. Obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Tem um pessoal querendo falar também, mas assim, Daniel, eu concordo com tudo que você disse. Assim, tem até no modelo intuicionista social dele, é a parte que ele fala, né, que o elefante está aberto ao diálogo, né? Se eu não me engano, é nessa parte do livro que ele mesmo diz que se você quer conversar com alguém sobre política, para você desviar, vamos dizer assim, né, das primeiras intuições dessa pessoa, converse com o elefante, né? Ou seja, pergunte para essa pessoa como a política, como ela pensa a sociedade, como seria na prática, né? Como é que funcionariam as políticas na prática, né? No sentido de como ela pensa a sociedade, como é que isso daria na prática. Me parece que ele crê que essas pessoas entrariam num processo até de autorrefutação, eu arriscaria dizer, né? De modo a você dando uns toques ali, dando uns toques no elefante dela, ela meio que iria para o lugar correto, né? Mas, assim, para quem me conhece, né, o Daniel sabe disso também, eu sou um tanto cético, né, quanto a essa possibilidade, né? Eu creio mais que, assim, o que a gente pode fazer hoje, na minha crença, primeiramente, é estabelecer diretrizes, né, para as redes sociais. Isso é muito controverso, porque no final das contas a gente vai estar tirando a autonomia da sociedade, coisas que nós ocidentais, letrados, altamente educados, falamos muito. Né? Iago, desculpa. Veja bem, eu até posso concordar que o Reddit possa estar errado, veja bem, mas o que eu estou querendo dizer é dar o que o Reddit falou, é só isso. A questão que o Reddit falou, eu não estou propondo se ele está certo ou errado, a questão não é essa, a questão é somente uma interpretação certa da teoria dele, propriamente dita. Tá? Mas eu concordo contigo, assim, que depois, se a gente analisar, tem problemas ali aqui, mas eu concordo, veja bem, mas é só uma interpretação da teoria dele, especificamente. Não, tranquilo, Daniel, obrigado. Eu estou estendendo um pouco o comentário sobre a teoria dele mesmo, né? Mas em relação a como funciona essa teoria dele. Então eu fico um pouco vendo o próprio Haidt, né, nas entrevistas dele, parece que ele mesmo não usa a teoria dele muito nesse sentido que ele demonstrou no modelo intuicionista social. Né? E eu acho que o ponto de partida da gente seria as redes sociais. Né? Eu sei que é uma ideia controversa, a maioria de vocês provavelmente discordam de mim, mas eu acho que a gente precisa estabelecer algumas diretrizes, porque senão, daqui a uns tempos, só vai sobrar dois lados brigando e ferrando, e complicando, vai para o YouTube, tem que dar segurada nas palavras, ferrando o processo político, né? Complicando o processo político. Mas obrigado, Daniel, obrigado mesmo. Não sei se vocês repararam, né, assim, o professor Walter estava com a mão levantada, ele estava embaixo do Daniel, mas eu perguntei se alguém teria algo a complementar a fala do Felipe, aí o professor Walter, do Leonardo, e o professor Walter veio. Né? Então, acho que fica mais legal assim, porque a gente acaba colaborando e eu mesmo fico sempre nesse processo de organizador, de falar e responder, de modo a que os outros membros conversem entre si também. Eu acho que talvez possa ser mais produtivo assim. Não sei, né? Talvez seja melhor manter a lista, não sei. É só uma ideia. Vocês podem ir falando comigo, mandando mensagem, que a gente vai revendo isso. Eu peço até desculpa, Daniel. Você estava com a mão levantada primeiro, mas aí o professor Walter foi e falou depois do Felipe. Né? Então, eu pensei mais nesse sentido. Não, sem problemas. Ele fez só um comentário sobre o que o Felipe disse. Assim, faz todo sentido, sem problema, claro.
mais para o pessoal conversar, né? Tem alguém que quer acrescentar algo ao que o Daniel falou? Se tiver, essa pessoa fala. Se não tiver, eu vou seguir a fila aqui. Ninguém? Eu queria acrescentar, mas agora eu fiquei em dúvida se eu deveria seguir a fila. Mas é rápido que eu vou falar, rapidinho. Só queria acrescentar uma coisa sobre essa discussão, sobre até que ponto a gente é racional e até que ponto a gente está seguindo as intuições que não são racionais, ou pelo menos na maioria das vezes elas não são muito racionais, né? Do ponto de vista do pensamento analítico, assim. Bom, isso não significa dizer, só para dar uma introduzida aqui, porque eu não sei se todo mundo está no mesmo pé, mas assim, isso não significa que as pessoas são irracionais o tempo todo, ou que seguem, ou que a intuição pesa mais do que o pensamento analítico o tempo todo. Por exemplo, se você vai fazer compra de mercado, bom, é claro, tem um monte de coisa aí, né, que o neuromarketing estuda, que pode fazer com que as nossas intuições sejam mais ativadas do que o pensamento analítico na hora de escolher o que comprar. Mas, a princípio, a gente está até que usando níveis bem razoáveis ali de pensamento analítico. Assim, a gente está fazendo conta, está comprando o que é mais barato, então não tem muito de intuição nesse processo. Sei lá, se a gente tá tendo uma discussão aqui sobre algum tópico que ele não é emocionalmente acalorado, a gente, bom, é claro, a racionalidade ela nunca está sozinha, né? Isso é meio que uma ficção útil. A intuição, os afetos estão sempre ali. Mas a gente pode dizer que a racionalidade ela está pesando bastante ali na discussão, muito mais do que outros fatores. O ponto de virada é quando a gente está falando de assuntos que eles mobilizam muito mais as nossas emoções e os nossos valores. É nesse momento que, se for preciso, a gente voluntariamente abdica da racionalidade para que os nossos valores eles continuem valendo. E é por isso que é tão difícil discutir política racionalmente, porque política quase sempre não tem a ver com discussão racional de projeto de governo, de perspectiva ideológica. Os projetos de governo e as perspectivas ideológicas, eles mexem muito profundamente com os valores que a gente tem sobre o que é a natureza humana, qual é o papel do indivíduo na sociedade, qual é o papel do coletivo na sociedade, o que é uma vida feliz, o que é uma vida plena frente à sociedade, enfim, mexe com tudo isso. Então, especificamente nesse assunto, né, que é um assunto que no livro do Hayek ele surge direto, religião e política, são dois assuntos muito bons para a gente discutir isso. O que está em jogo é nesses assuntos ali, que dificulta a racionalidade, entendeu? Não é que a gente sempre vá colocar um peso descomunal nas intuições. Não, as intuições estão sempre presentes ali, mas a gente consegue ter discussões razoáveis. O problema é quando esses outros fatores estão em jogo. Aí, realmente, assim, não é nem... muitas vezes não é nem um fator que as pessoas fazem um fator implícito. É um fator que, assim, é uma abdicação real e voluntária da racionalidade em prol de outros fatores não racionais. A gente vê isso claramente em pesquisa de psicologia política e de negacionismo científico. Claramente assim, as pessoas claramente estão falando assim, olha, esse sistema daqui, ele funciona de acordo com determinadas regras, mas se eu aplicar essas regras no outro sistema, eu vou chegar a uma conclusão que é ruim para o meu sistema de valores. Então eu vou dizer que nessa situação, esse conjunto de regras não vale. Que é basicamente o que acontece quando uma pessoa, sei lá, ela gosta muito de ciência, ela entende como a ciência funciona, ela aceita uma determinada teoria, mas quando você aplica esse mesmo sistema de raciocínio num assunto que mexe muito com os valores dela, como, por exemplo, um cristão criacionista, ele pode ser científico, ele é pesquisador, ele entende como a ciência funciona, blá, blá, blá. Ele pode até aceitar a teoria da evolução, mas quando você falar de evolução humana, ele vai arranjar algum jeito de dizer que, assim, não, tem alguma coisa aí que faz com que eu possa abdicar das regras para introduzir outra conclusão, para que o meu valor continue válido. A minha visão de natureza humana continue válida. Enfim, era só isso aí, desculpa me alongar. Pessoal, então o Felipe, enfim, contribuiu aí. Eu vou seguir a lista agora, para num outro ir falando por cima da fala do outro, né? Aí a pessoa faz o comentário da lista e depois, se alguém quiser complementar, complementa e eu sigo a lista, né, para a gente também não deixar muito caótico. Ismael.
Assim, Cara, tranquilo. só interromper um minuto. Eu vou ter que sair porque senão eu vou ficar sem comida, que tem que ir pro mercado, que fecha às 9. Valeu muito. Eu tô, só para dar um contexto, assim, depois eu me vou. Eu tô lutando porque até mesmo, isso eu não esperava, assim, até mesmo a terminologia me é estranha, tipo, intuição e racionalidade, me sou extremamente iluminista, eu trabalho, tipo, a minha cabeça naturalmente trabalha com inconsciente e consciência, que é bastante diferente, assim. Então, enfim, eu vou tentar me adequar, e, bueno, nos vemos na próxima, em 15 dias, Professor, eu suponho. vou deixar o material no do Padlet lá no grupo do WhatsApp, e o senhor pode achar, e lá você consegue achar os verbetes, né, nos materiais, Beleza. tá bom? Para Tá, todo mundo aí, beleza. eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp. Obrigado, Beleza. professor. Valeu, E gurizada. quem continuar falando inconsciente vai ser expulso do grupo. Falou. Ismael, Beleza, retomar só antes aqui que eu fazer um comentário que eu achei interessante ter realmente um glossário, porque ainda mais se a gente atrair pessoas de outras áreas, que não são das pessoas que estudam esses autores, vai ter uma certa dificuldade. E nem antes eu estava falando no chat, daí ao longo da apresentação eu fui comentando várias coisas no chat, e o pessoal foi comentando também. Por exemplo, o Daniel sei que estuda o Searle. Beleza, eu não estudo o Searle, eu estudo mais autores próximos que o Iago estuda também, eu estudo o Green, o Haidt e tal. Aí, às vezes, tem terminologias distintas e são autores que bebem de outras fontes. Aí, muitas vezes, tipo, se eu trago uma coisa, pode não fazer muito sentido para outra pessoa. Se o Daniel me trazer uma coisa do Searle, às vezes não vai fazer muito sentido para mim também, eu tenho que ter essa terminologia. Então, é interessante a gente fazer um glossário base, assim, ter essas coisas mais comuns, assim, que já é mais pacífico, assim, dentro desses temas que a gente vai trabalhar. Então. Ok. Sobre os... de base... Isso aí. Tá, com você. Continuando. O que eu ia comentar ali que surgiu ali durante a discussão? Eu gosto bastante do autor do Jonathan Haidt, a parte descritiva dele. Agora, a parte normativa, digamos, é um pouquinho diferente. Eu noto uma semelhança bem grande entre o Haidt e o Green, porque os dois fazem o mesmo tipo de abordagem. Eles pegam essa parte muito descritiva, iniciam, e depois uma parte mais normativa. Que até a tese do Joshua Green, a tese de doutorado dele é a terrível, horrível, nada boa, muito ruim, verdade sobre a moralidade e o que fazer sobre isso. A primeira parte é toda descritiva, eu decorei o nome, é um nome muito legal, mas enfim. E depois a segunda parte é a parte normativa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar num tal de utilitarismo, uma espécie de utilitarismo na parte normativa. O que ele faz também no Moral Tribes, nos tribos morais. Eu acho bastante problemática a parte normativa dos dois. A parte descritiva, não tem muito o que se questionar. Foi feito levantamento, foi feita pesquisa de campo e é aquilo ali. O Green, principalmente, traz uma parte muito legal de neurociências ali que se aplica muito bem. Só que a parte normativa que vai ficar bem longe. Um comentário que eu achei bem interessante foi o que o Rafael fez antes, sobre essa questão que talvez a proposta do Haidt também seja um tipo de moralismo. Que de fato isso é um negócio que eu até estou pensando na minha tese, que sempre quando a gente vai apresentar uma solução normativa, de certa forma, a gente está fazendo um papel moralista, a gente está querendo colocar o que a gente entende como seja o correto, ou que seja a solução que vai resolver aquele problema dos conflitos. Mas ainda assim a gente está com a nossa dose moralista em cima disso. Seja a postura do Jonathan Haidt, seja a postura do Green. O Green ele vai direto para o utilitarismo, não no realismo moral, mas enfim, ele vai defender uma espécie de utilitarismo. O Jonathan Haidt, ele tem, eu não lembro se é no livro ou em algum paper que eu li, que ele comenta, então, que para nível social seria talvez um tipo de utilitarismo, mas para nível pessoal seria até uma forma de um aristotelismo, talvez. Uma forma de ética das virtudes e tal. Aí eu acho que é no livro anterior, lá antes do Mente Moralista. Enfim, tem esses pontos que são um pouquinho estranhos deles, parte normativista. Ok. Sobre... Desculpa, pensei que você tivesse terminado, Ismael. Não, tem mais coisas, mas quer comentar, pode comentar, depois continua. Não, é que desculpa, é porque você trouxe essa questão do Haidt, e é interessante que o Haidt, na realidade, ele começa como um psicólogo positivista. Ele tem toda uma linha de positivismo. Aliás, um dos livros dele é A Hipótese de Felicidade. Então, assim, ele, na realidade, ele é um psicólogo positivista, e a psicologia positiva tem uma grande interseção com um tipo de aristotelismo, principalmente contemporâneo, com o daimonismo. Por exemplo, o Richard Ryan e o Edward Deci, se não me engano, acho que é isso. Então, só por isso, eu queria fazer esse comentário. Psicologia positiva. Se eu falei positivismo, eu falei errado, peço desculpas, mas é psicologia positiva.
Isso, é exatamente isso que o Daniel colocou, que é no livro anterior ali sobre a felicidade que ele trata isso. Aí vai justamente pegar um aristotelismo, né? Exatamente isso. Aí, por isso que ele pega a nível individual um aristotelismo, a nível social, ele até supõe um utilitarismo e tal. Acho que isso está no Moral Tribes, a parte do utilitarismo. Ok. Uma coisa que eu achei interessante também, que foi comentado ali, o professor Walter citou aquela parte dos aliens lá, é bem aquela situação, que no Porto Alegre ocorreu ali, é bem aquela coisa que o John Haidt coloca no livro dele lá do botão da colmeia, que daí a gente deixa de ser a nossa parte macaco e vira o botão colmeia, que é aquele grupo. Realmente a gente deixa de ser mais racional, mais crítico, e entra naquela vibe, naquele que o grupo tá ali na nossa tribo. E aí, então, pega bem nisso. O que mais que eu anotei, que fui fazendo várias anotações aqui que eu achei bem interessantes aqui. Deixa eu ver. Sim. Um outro ponto também que, de fato, até a gente comentou no chat ali, que realmente o Jonathan Haidt, ele parece ser muito otimista. O Green, de certa forma, também parece ter um otimismo, que parece que apresenta uma solução que vai resolver os problemas, ou ao menos amenizar. Eu tenho uma visão um pouquinho mais cética em relação a essas propostas que eles apresentam. Eu acho que por bases biológicas, a gente é tribal por natureza. Então, a gente não vai conseguir chegar num ponto econômico que vai tornar toda a sociedade, vai chegar num determinado nível e tal. Não tem como aplicar isso ali. Que daí tem aquele ponto que também foi citado, a questão do iluminismo. A gente tem um certo mito iluminista que ainda se mantém. A gente busca uma certa racionalidade, um progresso que a gente vai chegar ali, que vai melhorar a sociedade, mas a gente não é tão racional quanto, ou às vezes essa racionalidade não pesa 100%, realmente tem muita parte desses afetos que a gente tem, das nossas intuições que pesam muito. Essa parte do Haidt, a parte descritiva, eu acho ótima ali, e é isso que eu sempre levo em consideração, então eu tenho uma visão um pouquinho mais cética em relação a eles, aí eu leio eles com uma certa ceticidade nessa parte normativa. Valeu, Ismael, obrigado pelo comentário. Rafael, seu comentário é referente ao que o Ismael está falando? Se não for... Se não for, teria que ir para frente da fila. Tem mais fila? Pode Não, é porque ela está funcionando assim. Uma pessoa faz um comentário sobre a fala da outra, e aí daí a gente segue a fila. Se ninguém fizer um comentário, a fila é seguida. É porque eu não vi a fila, achei que não tinha fila. Para eu não ficar no meio de campo o tempo todo, né? Tem um substituto ali para fazer todo mundo dialogar junto. Pode falar, Rafael. Ele falou sobre. Acho que o que ele falou complementa bem o meu comentário inicial. Eu fiz uma bobagem aqui. Na questão do Green, né? Porque o Green também, quando ele coloca lá na Moral Tribes, né? Ele coloca também que o utilitarismo é uma meta-moralidade, né? Então, justamente, é um vice-iluminista, né? De você colocar a sua perspectiva como se estivesse acima das outras, né? Tem as perspectivas que estão brigando, mas eu não sou uma perspectiva que vai brigar com as outras, né? Eu estou acima, né? Eu sou uma meta-moralidade, né? Que vai ajudar as outras a se entenderem, né? E você pode ver isso como uma estratégia, justamente, de você impor a sua perspectiva como se não fosse uma perspectiva, né? Como se ela fosse uma coisa de segunda ordem, de outro nível, né? E parece que o Haidt e o Green segue essa linha de que quando você compreende os mecanismos psicológicos que estão por trás das tribos, você consegue elaborar uma proposta que é uma meta que está além, né, do tribalismo, né? Isso é uma proposta que pode ser um pouco questionável, justamente, que talvez, né, você não consiga realmente ir além do tribalismo tão facilmente, digamos assim, né? Você está fazendo uma proposta que é uma perspectiva também, né, entre outros, tal. O utilitarismo, ele tem várias características que você pode facilmente associar à Inglaterra do século XVIII, assim, né? Burguesia inglesa do século XVIII, digamos assim, né? Então, é uma tribo, digamos assim, o utilitarismo, né? É um pouco isso que eu penso. Okay, achei complementar. Entendi, professor Rafael. Eu acho que é isso também, né? Não à toa que o Haidt, na segunda parte do livro, ele cita os utilitaristas. Né? Se eu não estou enganado, ele meio que até de maneira jocosa, faz uns comentários em relação ao Bentham, né, ao Kant. Não sei se é ele que faz, ou se é o Green, acho que é o Haidt que faz. Então, é isso mesmo. Né? Ele fala que os autores ficaram presos na ética da autonomia, né? E o indivíduo tem direitos e o indivíduo tem que maximizar o bem-estar do indivíduo, sendo que se você fosse para outras classes, né, sociais e de uma maneira mais distante para outras sociedades, o que predomina é a ética da comunidade e a ética da divindade, né? E o Joseph Henrich, ele, no livro dele, As Pessoas Mais Esquisitas do Mundo, aí isso é a minha tradução livre, né? Ele mostra que nós somos minoria, né, no espectro. Então é como se a gente quisesse estabelecer uma metaética, né, uma metamoralidade baseada numa felicidade, numa maximização de felicidade,
é que, no final das contas, é alicerçada no sentido de autonomia. A maximizar a felicidade do indivíduo, calcular as felicidades para chegar. Como assim calcular as felicidades? Eu tenho que pensar na felicidade da minha família. A família ele é maior do que a soma dos seus indivíduos. Chega para um mexicano que enfim, está dentro de uma briga de gangue, né, como é relatado pelo menos nos filmes americanos, aquelas grandes gangues mexicanas, né? Não sei se funciona dessa maneira. Tem até série muito boa, que o nome dela é Mayans, né, e relata as brigas de gangue. E, cara, o pessoal fala lá, a família é tudo. Obrigado, Felipe. Valeu. Um abraço. Mayans, isso mesmo. Aliás, é Mayan e Sons of Anarchy. Isso É psicologia social pura. Assistam. aí. Muito boas Isso as séries. aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço, Felipe. Eles falam, família é tudo. A família não é o somatório da felicidade dos indivíduos ali que a gente vai maximizar. Não é isso. Não importa a maximização da felicidade dos indivíduos nesse sentido. A família, o grupo de motoqueiros, ela é muito mais importante do que o líder do grupo, do que o pai do líder dos motoqueiros ali. Então, enfim, né, se você pensar a metamoralidade do Green e falar, não, a gente tem que maximizar aqui individualmente, porque calcular como esses indivíduos vão interagir para maximizar a felicidade geral, eles vão falar, tudo bem, mas e maximizar a felicidade do grupo da moto, dos motoqueiros? Do grupo da moto, não, da própria tribo, né? Especificamente. Talvez maximizar a felicidade daqueles motoqueiros fosse simplesmente saída do grupo da moto, porque eles entraram num negócio muito perigoso. Mas isso não seria maximizar. Claro, não dá nem para colocar em termos de felicidade, né? Mas isso prejudicaria a existência da própria família, né? da própria tribo dos motoqueiros. Então, enfim, é isso que o professor Rafael falou, né? A própria metamoralidade, ela é um tipo de tribalismo. Ela parte de um ponto de partida. Enfim, só agregando aqui ao que ele falou, se alguém tiver mais um comentário sobre o que ele falou, senão eu vou passar para o professor Walter. Não sei se o professor Walter vai fazer um comentário sobre o que ele falou. Não? Então, pode ir, professor Walter. Não, então, eu sou o Cavaleiro do Apocalipse, né? Você sabe? Botei ali no chat, né? O negócio que me impressionou muito, né? Bom, a gente está discutindo essa coisa se é possível, se não é possível, se é iluminista, se não é. Mas algo que me impactou muito, né? Foi essa notícia que primeiro apareceu sobre enfim, os bolsonaristas bloquearam lá a estrada e aí tinha um menino que precisava fazer uma cirurgia no olho, né? Sofreu um acidente no olho, né? Teve um acidente na escola, e aí, bom, boa parte das pessoas viu o vídeo, né, do pai dele lá desesperado, no bloqueio, etc., né? E aí essa primeira foi a notícia, né? E aí, enfim, eu mesmo postei, né? Fiquei puto, porque, enfim, eu mesmo fui impedido de dar aula, né? Na universidade com bloqueios, né? E aí eu, enfim, né? Parei para abastecer num posto de gasolina, o policial federal da rodovia federal, está sendo gravado, faço questão de dizer, na verdade era um PM, né, da Polícia Militar, ele falou mesmo, eu perguntei para o cara, preciso chegar em Seropédica, né? Que é onde o campus da universidade, ele falou, não, você não vai chegar, não, a gente está aqui bloqueando, né? O PM falou isso, né? Então, e eles estavam bloqueando tudo, a gente, enfim, né, eu estava com colegas que também dariam aula, a gente deu meia volta, logo depois a universidade cancelou as aulas, etc., né? Enfim, mas aí, enfim, eu botei no chat, né, porque aí hoje tem uma matéria posterior da Folha, né, mostrando que o pai desse menino que estava lá no bloqueio, que teria que fazer cirurgia, é um bolsonarista, né, eleitor de Bolsonaro. Aí o comentário, eu botei ele no chat, inacreditável, né?
Ele diz, né, eleitor de Jair Bolsonaro, o autônomo, né, diz que mesmo após o episódio apoia, né, o presidente as manifestações pelo país, chegaram a pedir golpe militar, né, e abre aspas, ele dizendo, né, toda manifestação é justa, é direito de todos, né, desde que não impeça o direito de ir e vir, não desaprovo, né, mas é preciso ser feito com respeito, né, e aí no outro, enfim, tem um link ali, né, para quem é assinante pode acessar, mas que ele elogia, né, os manifestantes que deixaram ele. Na verdade, ele contornou o negócio por dentro de uma fazenda, né? A estrada continuou bloqueada. Esse é um negócio bizarro. Enfim, eu estou botando isso só para ser o advogado do diabo e dizer assim, não tem saída para essa desgraça, não tem saída. Né? Porque o filho do cara estava ali, né, prestes a correr risco de perder a visão, e o cidadão continua na sua visão moral, né, então, acho que isso é muito ilustrativo, né, de como isso é pesado, né, como a gente não tem como, né, mudar isso, e aí a filosofia tem essa perspectiva, né, de você fazer essa mudança sempre, né, em quadros muito grandes, né, então você apresenta uma teoria, sei lá, utilitarista, né, do Green, né, para convencer milhões de pessoas, né, bilhões, né, vamos convencer os indianos lá, né, que são bilhões de pessoas, de que eles têm que agir de forma utilitarista e se comportar de maneira XYZ, né, bom... Essa é a questão aí que a gente vai ter que discutir, né, nos próximos encontros, né? Mas era isso. Leonardo, o que você vai falar vai ser referente ao que o professor Walter falou? Eu só vou completar o que o Walter colocou. Walter, eu vi essa reportagem que você colocou mais cedo. Depois, mais tarde, eu vi um vídeo ainda pior, de pessoas que a polícia bateu, de pessoas que a polícia jogou o gás de pimenta, e a pessoa indignada, terrível, eu estou aqui lutando pelo meu país, isso não pode, isso vai virar uma culpa. De fato, né? A pergunta é, o que fazer? Como conversar? Como dialogar? Que parece que só piora, né? Professora Maria Irene, vi que a senhora estava desativando o seu áudio. Eu estava mutando para o Leonardo poder falar. A senhora quer falar alguma coisa? É só um comentário sobre isso que o professor Walter falou, que não é tantas gerações atrás, os cavaleiros medievais, do ponto de vista genético, não é um tempo tão grande. Os cavaleiros medievais não tinham nenhuma dúvida em sacrificar a própria vida e a da sua família em função dos ditos ideais. Então, não é tão surpreendente que, apesar do prejuízo para o filho, esse pai também, pelo que eu entendi, continua com as mesmas ideias em relação à situação atual. Então, o que acontece no cérebro de alguns que faz com que eles não se importem de sacrificar a própria vida, não se importem de ter problemas sérios de rivalidade e agressividade dentro das famílias. Então, realmente, do ponto de vista da genética evolutiva do cérebro e a anatomia cerebral, são regiões primitivas que são ativadas e que nós podemos chamar de inconsciente, como Freud, embora o professor Walter disse que vamos expulsar quem falar em inconsciente. Mas essa área mais primitiva, do ponto de vista evolutivo, certamente é ativada por mecanismos, talvez, que não se saiba como lidar, porque aquilo emerge. Você vê
depoimentos, documentários de criminosos, que alguns dizem que eles não lembram, outros que não sabem o que aconteceu, e uma das ameaças que parece ser mais forte para desencadear essas situações é a ameaça à família, me parece, porque a evolução humana ocorreu através das famílias dentro das tribos. E, atualmente, nós temos uma mudança importante em relação às famílias, que atualmente são monogâmicas e pequenas em número, tá? Embora ainda haja lugares onde aí você tem grandes famílias, as cidades pequenas são muito diferentes na questão para você ver uma criança se desenvolver em relação a uma criança criada com apartamento, pai e mãe, televisão, etc. Então, reativar isso aí, eu acho que não tem como evitar. Agora, aprender a administrar, eu acho possível. Principalmente essa parte ali do cromossomo Y, né, que tem aquele lugar ali que desencadeia a agressividade maior. A estupidez, mas... Enfim, alguém que acredita nas propostas do Joshua Green e do Jonathan Haidt, né? A gente conseguiria... Acho que do Jonathan Haidt, o professor estaria mais dentro, né? Que a gente conseguiria administrar de certa maneira. Assim, não sei, eu acho que há muito pano para manga. Né? A gente poderia dizer Com assim, certeza. pensar. Porque nós temos que pensar também que a evolução não está parada. Né? Os ambientes vão mudando e os genomas reagem, os genótipos, né? Reagem a estímulos ambientais através dos hormônios. Então, e tem muita informação para ser ativada e muita guardada que talvez nem seja, dependendo das condições ambientais. Né? Então, fazer essa interface com os estudos filosóficos sobre a natureza humana é uma iniciativa maravilhosa. Eu, pelo menos, aprendo todos os dias com vocês. Valeu, professora. Obrigado aí enfim, pelo estímulo, né? Continuemos. Dominar o mundo, né? Galera que amplifica esse conhecimento. É o que eu falo para o professor Walter pessoalmente. Ele que brincando. Pode falar, professor Walter. Não, acho que para adicionar mais um pouco a coisa do Estado, né? Literalmente, essa nossa elasticidade cognitiva, ela permitiu que a gente inventasse esse troço muito esquisito, né? Chamado Estado, né? Que ele, querendo ou não, ele contém, né? Esses dias eu disse, né? O Iago gostou, agora eu preciso pensar melhor nessa afirmação, né? Mas eu falei que o Estado, a única função do Estado é conter a violência masculina, né? Tendo a afirmar isso, manter essa afirmação, né? Porque é isso, o Estado moderno é essa invenção cultural fantástica de contenção da violência, né? E a gente contém a violência com violência, né? Isso é muito claro, né? Então, a gente mora num país completamente anômico, né? No sentido de anômos, né? Não tem lei, né, nesse troço, mas é isso, você vai, convive, né, em qualquer outro país, assim, as coisas são muito mais sérias, né? Você não pode cometer crime à toa, né? Você vai se ferrar. Enfim, né, esses países conseguiram algum grau, né, de desenvolvimento melhor, né? Eles nos colonizaram, né, para começar.
Então, se nós somos os ferrados aqui, é porque tem algum país que conseguiu ser mais elegante, né? Sei lá, vamos pegar a Inglaterra, né? Que é super elegante, né? Sei lá, eles são os maiores lavadores, né, de dinheiro do mundo, mas é isso, você caminha por Londres, você abre seu MacBook, né? Você não vai ser roubado, enfim, né? São critérios, né, sociais, né, de contenção da violência, de que tipo de violência é permitido, né? Então, isso é genial, né? Nós conseguimos, ao contrário de outras espécies, né, estabelecer, né, esses critérios de distinção entre o que pode e o que não pode, né? Então, incrivelmente é isso, a minha fala é otimista, né, nesse sentido de que enfim, é possível, né? Mas eu acho que a questão não é racional, tá? Não é a gente prevê que, sei lá, todo mundo vai adotar, né, uma filosofia, sei lá, de utilitarista ou pensar, né, de modo racional, né? Enfim, a coisa é muito complicada, né? Mas é para isso que a gente está aqui, né? Para isso que existe a China. A China vai dar um jeito aí, né? Isso, a China é um ótimo exemplo de como o negócio está crescendo lá, como eles estão se lixando para a democracia, sei lá, eleição, muitos partidos, né, competindo por um cargo, né? Eu adoro a China. A China é um ótimo exemplo para quebrar, né, essa nossa hegemonia, né, iluminista ocidental, que acha que nós somos o único modelo. Não, talvez não, né? Talvez a gente, sei lá, e a China é muito brega, né? Brega. A gente olha para, sei lá, os caras, eles ficam censurando, sabe, censura de ditadura militar, né? Aqueles milico ignorante que, sei lá, censura a musiquinha, né? Aí o cara tá lá preocupado que tem, né, um palavrão na musiquinha, não sei o que, é a mesma coisa da China, mas os caras estão pensando, né, muito especificamente, né, em termos de união cultural, né, de você fazer é isso, né, um conglomerado, né, fazer uma cultura única, você inventar esse troço chamado uma nação, né, e eles são geniais nisso, né, e sei lá, está funcionando, eles estão como estão, né, e conseguiram, será, eles são os maiores negociadores do Brasil, né? Superaram os Estados Unidos, né? A gente exporta muito mais para a China do que para o Brasil. Enfim, chega, vou falar. Superaram até mesmo os Estados Unidos, né, em relação ao número de publicações científicas. Em números absolutos, eles superaram os Estados Unidos, né? Então, tem gente chorando, dizendo, mas os números relativos. Desculpa, né? O número relativo em publicação científica é relevante, né? O que interessa é o número absoluto se você está fazendo ciência, né, etc. Né? Enfim. Pode ir, Ismael. Assim, só comentar ali que é uma coisa que o professor Walter citou, que daí eu me lembrei. Outros autores que eu peguei que eu estava estudando outro tema, na época da dissertação ainda. Que eu lembro que o Julian Savulescu e o Ingmar Persson, eles comentam um livro Inadequado para o Futuro, o nome do livro. Enfim, eles comentam que cada vez mais as democracias liberais vão ter que restringir o direito à liberdade das populações, justamente para garantir uma maior segurança e bem-estar para as populações. Que o que acontece com o avanço da tecnologia, com a questão também da inteligência artificial e também as redes sociais, a gente tem uma liberdade muito grande. Uma pessoa tem uma capacidade muito maior hoje em dia do que teria, talvez, por exemplo, no século passado. O dano que uma pessoa pode causar. Inclusive, pode gerar dano até biológico, pode, sei lá, modificar geneticamente um vírus, tal, espalhar um aeroporto ali, uma pessoa só, mal intencionada, pode pegar no... Bom, deu o caso ali da Covid, ali, o quanto que passou, a velocidade que isso atingiu na humanidade como um todo. Enfim, a gente, enquanto indivíduo, a gente tem uma capacidade de gerar um dano enorme em pouquíssimo tempo. É justamente para manter, então, a segurança e o bem-estar, teria que ser limitado um pouco dessa liberdade. Então, acaba chegando, talvez, até um pouco, que talvez a China não faz da melhor maneira, né? Mas, enfim, é algo que é a ser pensado.
Pô, obrigado pela indicação, Ismael. Assim, se você tiver ele por alguns meios fantasmagóricos, quiser compartilhar ele com a gente lá no grupo, muito bem-vindo. Professor Walter? Não, é isso, é genial essa colocação do Ismael, porque, enfim, é uma área que me interessa, nessa coisa da liberdade de expressão, né? Isso é genial, né? Como a gente, né? Como, sei lá, falta perspectivas sobre natureza humana ao lidar com essa questão da liberdade de expressão, né? E a gente segue com essa perspectiva iluminista, absolutamente iluminista, dizendo que, bom, sei lá, John Stuart Mill, né, joga todas as opiniões na roda pública e a roda pública, sei lá, vai girar, né, e aí os argumentos com maior força eles vão prevalecer, né? Isso é absolutamente genial, né? Uma ideia iluminista genial que, sei lá, foi fundamental historicamente para você derrubar o antigo regime, né, que era baseado em castas, né, na ideia de que, sei lá, certas pessoas tinham um privilégio acima das outras, etc., né, então você democratiza, sei lá, o camponês tem a mesma, ele deve ter, né, pelo menos o mesmo peso de opinião de um aristocrata, se ele tiver os melhores argumentos, ele vai ganhar, né, a discussão. Então, isso é assustador, porque toda a nossa concepção de democracia está baseada nisso, né? E é isso que o Ismael falou, assim, a gente chegou num ponto em que, com as redes sociais e com a internet, a gente se deu conta de que, literalmente, assim, deu merda. Porque aí você colocou essa voz aí que ele citou na boca de todo mundo, com esse potencial de que, né, o indivíduo lá, X, né, isolado, ele vai do nada, né, surge do nada, ele é um idiota, ele vai influenciar milhões, né, de pessoas, e aí, o que a gente vai fazer com isso, né? E a gente se dá conta que, peraí, será que esse modelo, de fato, de racionalidade, extremamente racionalista, né, isso é um modelo racionalista de ser humano, né, de que os seres humanos vão olhar para as opções que oferecem ali para ele, e ele vai ponderar essas opções, vai analisar essas opções racionalmente, e aí vai chegar à conclusão. Claro que não, claro que não, né? Então, é isso que está em jogo, né? E isso é fundamental, é uma discussão fundamental para a gente entender, né, até que ponto é isso. No Brasil, essa discussão quente, né? A gente gosta que o Xandão, né, o Alexandre Moraes, ferre lá com os delírios, né, bolsonaristas, mas ele está fazendo um monte de aberrações, né, sei lá, proibindo o perfil, sei lá, você pega o perfil do bolsonarista e deleta esse perfil. Isso não pode, né? À luz, né, do direito iluminista, né, ocidental, não pode, porque você não pode coibir a liberdade de expressão da pessoa indefinidamente, né? Então, o perfil da pessoa está derrubado por quanto tempo? Ela não pode falar absolutamente nada, nunca mais? Como assim, né? Sei lá, você tem que, né, a justiça tem que se concentrar em declarações pontuais das pessoas que são criminosas, né? Então, né, o processo judicial vai derrubar aquelas publicações, né? Enfim, né, isso é um rolo, né? Mas é um rolo, né, muito interessante que a gente está. E eu acho que é isso, assim, o grupo tem essa perspectiva de poder discutir essas questões, né? Porque essas questões, de novo, né? E essa é a minha implicância, né? Como filósofo, né, de formação, né? E que depois se desviou, né? Uma filosofia só, e você lidando, né, com essas utopias, e aí você ignorando questões de natureza humana, de como a cognição funciona, você não vai muito longe, né, para conseguir discutir esse tipo de questão. Né? Você acha que todo mundo é racional, que as pessoas, enfim. E é isso, você abre um jornal, liga a TV, né, um bando de maluco, né, defendendo coisas absolutamente insanas, né, e o que você vai fazer com isso, né? Mas Valeu, professor Walter.
Obrigado pelo comentário. Acho que finalizou muito bem o nosso encontro, né? De maneira a abranger tudo que a gente discutiu aqui hoje. Eu vou fechar aqui a gravação, tá? Mas eu quero discutir com vocês qual vai ser o próximo passo, que a gente vai se encontrar daqui a 2 semanas. Acho que em 5 minutos a gente delimita isso. Então, estou avisando o pessoal que vai fechar a gravação. Aí o que a gente falou. Você quer falar antes de eu fechar a gravação, professor? Se quiser. Temos que enfrentar o Jonathan Haidt, né? Começamos, mal tocamos nele, né? Temos que... Mas, enfim, eu não sei o quanto a gente avança nele. Eu acho que isso está aberto, né? Vou fechar Iago, aqui. Tá, fecha a gravação, depois eu falo. Tá. É sobre o conteúdo ou o próximo passo? Não, é uma parada com relação a postar no YouTube. Tá bom, só um instantinho.